Pessoal, é o seguinte, tomei nota aqui da sentença da corte ontem, dia 31 de julho, e eu quero trazer para vocês uma análise técnica para a gente discutir, para vocês entenderem com mais profundidade sobre o que aconteceu, tá? Lembrando que a corte ela foi chamada em causa por 4 tribunais, certo? Então, vamos lá. 4 tribunais, Roma, Firenze, Milano e Bolonha, submeteram à Corte Constitucional uma questão de constitucionalidade. Então, basicamente, entre todos os pedidos, né, foram vários, cada tribunal tinha lá uma específica questão de legalidade. Então, um disse que que achava estranho que as pessoas não tinham, ou moravam na Itália, não tinham ligação com o território italiano. Outra disse que essa coisa de falta de limites poderia ser um eventual problema, enfim. Então, o cerne da questão foi 4 tribunais suspenderam os processos em curso de cidadania iuris sanguinis, e isso aconteceu muito antes da promulgação da nova Lei 74, do Decreto-Lei 36, daí aconteceu antes, tá? E aí submeteram à Corte Constitucional com essas tais violações. No meio tempo, alguns advogados, de forma muito curiosa, enfiaram nos processos que já tinham sido apresentados anteriormente, que já estavam suspensos, assim que saiu as novas, tanto o decreto-lei quanto a nova lei 74, enfiaram ali no meio alguns pedidos para que a corte também se pronunciasse sobre a mudança da lei e algumas outras coisas. E nesse meio tempo também foi criado aí algumas associações de advogados, de não sei o que lá, que pediram para ser ouvidos lá na corte sobre uma eventual defesa. Tá? Então, basicamente, isso que aconteceu, e a decisão de ontem tem a ver com isso, tá? Então vamos lá, o que eu anotei aqui? Primeiro, deixa eu ver aqui onde que eu paro. Tá. Decisão da corte. Primeiro, a corte disse que nenhuma norma era inconstitucional, certo? Basicamente, a primeira coisa, a corte rejeitou todos os pedidos dos tribunais sobre uma eventual inconstitucionalidade. Disseram que não é inconstitucional, que a Lei 91 de 1992 não é inconstitucional, que a Lei de 1912, que ainda tem pontos em vigor, também não é inconstitucional. Ou seja, de novo, nós não estamos falando aqui de pessoas, de clientes, de advogados. Nós estamos falando, e esse processo, diferentemente do que vem sendo apresentado ao público, não tem nada a ver com pessoas tendo seu direito reconhecido por um eventual problema. Não. O que foi tratado ontem, a verdade é que os tribunais, eles não se ateram aos processos, eles não entraram em mérito sobre os processos apresentados. Eles muito provavelmente nem verificaram os processos. Isso é importante que se diga, porque já começou de novo aquele alastramento de informações completamente equivocadas, como a gente sabe quais são os objetivos, certo? Então, a corte se pronunciou no que os tribunais pediram para ela se pronunciar. Ela não se pronunciou em relação ao que os advogados ou clientes pediram, porque os advogados e clientes não pediram nada. Quem pediu foram os tribunais. Tá bem, né? Ok. Então eles disseram para os tribunais: não aceitamos nenhuma das suas... Na verdade, para não dizer que eles não aceitaram nenhuma, teve duas, se eu não me engano, ali, dois quesitos que eles julgaram parcialmente inadmissíveis. Eu também não vou entrar aqui em detalhes porque não nos interessa. A coisa importante é que eles começaram dizendo que a tal da Associação de Juristas Iuris Sanguinis e a tal da outra
o outro grupo que inventaram lá, que criaram, são inadmissíveis porque eles não têm um catso a ver, que eles não têm nada a ver com o processo. Não sabe-se por que eles estavam lá. Então, primeira coisa que fizeram, então, vocês são terceiros e vocês não têm nada a ver com a causa, então, arrivederci. Ok. Aí, mérito, negaram todas. E lá na frente, ou lá no final, né, quando a gente vai para os finalmente do decreto, eles dizem o seguinte: eles fizeram sim menção à nova lei, eles fizeram menção à Lei 74 de 2025, e eles dizem o seguinte: a decisão final é: ok, não acolhemos nada dos tribunais, todos os processos que estavam suspensos antes da data de 27 do 3 de 2025 devem imediatamente ser restaurados e ter o seu prosseguimento, certo? Porque assim que esses tribunais levantaram a questão, todos os processos foram suspensos até que a corte se pronunciasse. A corte se pronunciou dizendo: não aceitamos, senhores tribunais, as besteiras que vocês estão dizendo. Deixamos claro que vocês têm que continuar imediatamente com os processos que tinham sido suspensos, mas o que eles disseram aqui também foi, e é muito importante que nós saibamos disso, eles disseram o seguinte: que não cabe à corte legislar. Não cabe à corte dizer se uma lei é certa ou se uma lei é errada. E que isso é papel do legislador, e eles citam nominalmente a lei, tanto o Decreto-Lei 36 quanto a nova Lei 74, que eu não vou lembrar, não vou encontrar aqui onde eu tinha anotado, porque eu não tenho um monte de coisa, mas uma das coisas foi: o legislador já resolveu parte desses problemas que vocês estão aqui trazendo a gente. Não é o nosso papel legislar. Entendemos que existe um problema de ilimitada ou de não gerações e que isso pode trazer um problema, nós entendemos. Mas não é o nosso papel. Nosso papel é nos ater ao cuidado com a Constituição. E eles terminam dizendo que quem tem o poder e quem deve mudar ou não a lei ou as regras da cidadania italiana são os legisladores. E que eles têm o poder, e muito mais, eles usaram a palavra discricionalidade, tá? Então, eles dizem aqui o seguinte, teve uma parte que eles falam assim, ó. Tudo isso, né? Tudo que eles... essa conversa em torno da cidadania italiana, ela se baseia em escolhas discricionárias. Por quê? Porque nós não podemos dizer o que é cidadania. Por quê? Porque a lei e a própria Constituição não traz uma definição clara do que é ser cidadão. Ela cita que todo o poder emana do povo, então ela também não tem como declarar o que é povo, o que significa, porque uma das questões levantadas nos tribunais era: mas a gente pode considerar então essas pessoas cidadãs ou parte de um povo? E aí eles, pegando a Constituição, ele diz: olha, não há na Constituição uma definição clara de povo, logo, nós não podemos dizer o que é o que não é. Nós não podemos, e aí pelo fato de não poder dizer o que é o que não é, eu não posso dizer que essas pessoas que estão entrando via iuris sanguinis não faz parte de um povo, a menos que a Constituição traga claramente o que povo é um conjunto de pessoas que vivem no determinado território, aí eles teriam base para dizer: vocês estão certos. Não tem base? Não se acolhe, tá? E aí eles deixam claro isso, e aí eles adicionam escolhas. Então, assim, ó, tudo isso, né, toda essa coisa de dizer o que é povo, o que é cidadão, são escolhas discricionárias entre uma multiplicidade de opções, ou seja, existem inúmeras formas de definir isso, escolhas essas típicas do legislador. E aí ele diz que a provocação ao tribunal, ou seja, querer que o tribunal ou a corte dê resposta
respostas como aquelas que eles pediram substituiria a função do legislador em matéria altamente complexa e que isso não é possível, isso não é correto. Então eles deixaram muito claro que o papel deles não é criar leis, o papel deles é fazer valer a Constituição. E aí eles falam exatamente que eles não emitiram juízo sobre a matéria, e nós já sabíamos disso, porque não foi isso que as cortes não, em nenhum momento disseram a lei atual é incorreta. Não, eles estavam lá pedindo algumas coisas. E eles falam o seguinte, que que o trabalho deles é cuidar que a própria Constituição seja respeitada. E por fim, que eu queria trazer para vocês, os pedidos de reconhecimento estão ajuizados antes de 27 de março, tem que continuar, nós já sabíamos disso, e que os novos pedidos, e aí isso foi citado, novos pedidos seguem a nova Lei 74 de 2025, ou seja, a partir de 28 de março de 2025, porque a Lei 74 ela converteu o decreto 36 em lei, se tornando a lei de número 74, aplicam-se integralmente as novas exigências. Ponto. Então, isso ficou claro. Então, isso deixou. Então, o que no final das contas no final das contas a gente traz dessa conversa? Que nós já sabíamos, nada mudou. Quem deu a entrada antes da promulgação da lei segue as regras anteriores. A partir de agora, a partir daquela data, continuam as novas, passa-se a valer as novas regras, que somente filhos e netos de pessoa exclusivamente italiana têm direito à cidadania italiana. O meu parecer, o meu ponto de vista sobre o que tem sido veiculado desde ontem existem dois grupos de pessoas, né? Existem as pessoas que elas lidam com os fatos, existem as pessoas que pegam um recorte dos fatos e agem de acordo com o seu interesse. Então, por exemplo, eu tenho visto pessoas dizendo grande vitória aos ítalo-descendentes. Eu, Fábio, não vejo nenhuma vitória. Eu não vejo absolutamente nenhuma vitória relacionada aos ítalo-descendentes. Porque nós não ganhamos nada. Não foi um ganho. Ninguém tinha a menor dúvida, ninguém sério, tinha a menor dúvida que essa seria a decisão. Meus vídeos, minhas lives, eu já falo isso há tempos. Ninguém tinha dúvida. A corte não ia dizer para os tribunais que povo é um conceito, blá blá blá. Por quê? Porque eu conheço a Constituição italiana. Vocês muito provavelmente conhecem. Assim como não cita cidadania italiana na Constituição, também não há citação de povo, não existe essa descrição aprofundada. Logo, era o esperado. Se alguém em algum momento tinha uma ideia de que, meu Deus, essa decisão vai salvar e vai mudar a lei, essa pessoa não tinha as ferramentas necessárias ou não prestou e observou as minhas instruções e orientações, porque claramente esta decisão, este levantamento, essa arguição de inconstitucionalidade, ela foi levantada pelos tribunais e a corte respondeu aos tribunais. Não tem nada a ver com a nova lei. Então, por isso que não foi nenhuma surpresa para mim e para ninguém que entende que tá, ok, é óbvio. O que a gente esperava? Que eles iam dizer que os tribunais estavam certos? Não, ninguém estava discutindo isso. Qual é o próximo passo? É a
seduta é quando eles vão se sentar e discutir o que o Tribunal de Torino recentemente, aí agora esquece isso que aconteceu ontem, tá bom? Então isso foi uma coisa, começou, teve início, meio e fim, ploft. Nova fase. Algumas semanas atrás, se eu não me engano agora em junho de 2025, junho, julho, se eu não me engano foi junho, um tribunal de Torino suspendeu um pedido de cidadania baseado na nova lei. Então, o que aconteceu? A lei entrou em vigor, advogados ali, junto com um grupo de familiares, se eu não me engano, venezuelanos, entraram propositalmente dizendo: meus clientes são bisnetos de italianos e nós queremos ter a cidadania reconhecida, mas existe uma lei que está nos impedindo de ter cidadania reconhecida. Por quê? Porque nós entendemos que a cidadania italiana é um direito inalienável e que blá 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 blá. O tribunal suspendeu o processo e enviou à corte um pedido de esclarecimento. Exatamente o que aconteceu aqui foi exatamente o que aconteceu com esses outros 4 tribunais que levaram a decisão de ontem. Então, qual é o passo que o passo real, não é um recorte da realidade para nos favorecer ou favorecer interesse de quem quer que seja. O fato real é que nós temos agora que aguardar quando é que a corte vai marcar a audiência para se sentar, se reunir e discutir sobre aquele pedido daquele tribunal de Torino. E depois dessa seduta, dessa reunião, dessa decisão, aguardar a publicação da decisão. Essa decisão que nós temos que esperar é que vai determinar de uma vez por todas como vai ser o futuro da cidadania italiana, a gente pode falar assim. Porque quando essa decisão for promulgada, for publicada, ela vai trazer a Lei 74, que é a lei que transformou, né, aquele decreto-lei em lei. Ela é válida ou ela não é válida? Ela contrasta elementos da Constituição ou ela não contrasta elementos da Constituição? Nós declaramos que esta norma é inconstitucional ou determinadas normas desta nova lei são inconstitucionais ou são constitucionais? É isso que nós temos que esperar. Essa decisão, ela vai dizer claramente se a nova lei, e o que nos interessa, a parte o que ela vai dizer, porque eles vão dizer muitas coisas, mas o que nós temos que nos atentar nessa eventual decisão? Se o princípio de retroatividade, que é o que levantaram no Tribunal de Torino, olha, nós, venezuelanos, ítalo-venezuelanos, estamos tendo prejuízo porque até março de 2025 não existia limite de gerações. O legislador mudou as regras e a partir de agora disse que tem limite. Nós nos sentimos prejudicados. Por quê? Porque uma lei não pode retroagir tudo isso que eles estão falando por aí. A corte vai dizer se isso é verdade ou se isso é mentira. Se o legislador errou, se essa lei não poderia ter sido feita da forma como fez, e vai apontar as mudanças necessárias para que ela se torne uma lei constitucional ou que ela pelo menos não traga prejuízo às pessoas. Então essa é uma resposta. Ou ela vai dizer, de acordo com a Constituição, aos seus incisos, etc, etc, e assim como decisões XYZ, nós entendemos que não houve nenhum prejuízo porque o legislador tomou cuidado para incluir uma salvaguarda, um período de transição. É isso nós, enquanto pessoas que trabalhamos com cidadania italiana, que vivemos cidadania italiana, que gostamos do assunto cidadania italiana, é esse o ponto e o fato que nós precisamos ter e esperar para que nós possamos absorver, receber as informações
lidar com os fatos e a partir da resposta, a partir daquilo que nós encontrarmos pela frente, podermos buscar soluções àquilo. É assim que funciona o trabalho prático em cidadania italiana. A gente não fica discutindo eventuais ideias ou eventuais teorias, porque isso não serve absolutamente para nada. Isso não nos traz clientes, isso não nos traz credibilidade, isso não nos traz dinheiro do caixa, isso só traz perda de tempo. Eu ficar discutindo qual será, o que eu acho que vai acontecer, é uma perda de tempo gigantesca que, de novo, repito o que eu acabei de dizer, não traz benefício algum. Nós, profissionais, trabalhamos com fatos. Nós somos pagos para resolver problemas. E para que eu possa ter a capacidade de resolver um problema, eu preciso entender qual é o problema, não as teorias ligadas ao problema. O problema qual é? Hoje, estou gravando esse vídeo no dia 1º de agosto de 2025. Qual é o fato? Somente filhos ou netos de pessoas que tenham exclusivamente a cidadania italiana podem ter a cidadania italiana. Ponto. Fábio, eu tenho filho menor, estão dizendo que eu não tenho que fazer a declaração deste filho menor porque eventualmente pode mudar. Faça a declaração do seu filho menor por benefício de legge. A lei hoje é essa. Se você não fizer a declaração e você tem até maio de 2026 para fazer, se você não fizer, seu filho vai perder o direito que existe hoje, porque hoje é o único direito que ele existe. Esse é o fato. Você pode ir ao encontro do fato, ou você pode negar que o fato exista e ficar esperando uma boa vontade. E aí eu vou repetir para você o que eu venho falando para as pessoas que vêm me procurando dizendo: poxa vida, que pena, você sempre me disse que eu tinha que fazer o meu processo. Quantos e quantos anos eu te sigo e esperei para entrar na escola da cidadania italiana e eu perdi o tempo. Pois é. Que adiantou ficar esperando um eventual milagre cair do céu? Pois é, passou, acabou. Hoje a situação é essa. É simples. A vida é muito simples. Quando a gente não pega recortes, a gente olha como um todo, verifica e resolve o problema. Beleza? Então, esse é o vídeo sobre as discussões e o meu parecer técnico-prático sobre a decisão da Corte no dia 31 de julho de 2025. Tá bom? Abraço!